Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Infemares em Pauta. Hoje o nosso Infemares em Pauta número 38. Vou trazer dois julgamentos. Primeiro julgamento, um do STJ, envolvendo o tão polêmico artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, que foi incluído pelo pacote anticrime. Esse dispositivo que traz ali uma obrigatoriedade de revisão das prisões cautelares se aplica também em matéria de réu que se encontra foragido com decretação de prisão preventiva. O STJ analisou essa situação específica, não tínhamos precedente, um caso bem interessante. Mais um ponto definido em relação ao artigo 316, parágrafo único. E o segundo julgamento diz respeito a um tema definido pelo Supremo em repercussão geral, mais especificamente a situação dos estabilizados, lá do artigo 19 da DCT. Em caso de um novo plano de cargos e salários, eles podem ser colocados junto com os ocupantes de cargo efetivo, ou seja, os concursados, para fins de remuneração, para fins de vantagens e benefícios pelo exercício da sua função pública. Vamos ver o que o STF definiu. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Olá, professor Gabriel, pessoal de casa. Muito bom estar aqui mais uma vez. Eu trago, professor, dois julgados, ambos do STJ, bastante interessantes. O primeiro é da Corte Especial. Ele analisa uma situação que eu nunca tinha parado para pensar, que é a seguinte: você tem um processo que tramitou perante um Tribunal de Justiça. A parte recorrente, um particular, ingressa com recurso para o STJ. E no recurso especial se pleiteia, a anulação do julgamento de segundo grau, porque os embargos de declaração não foram apreciados. Só que o que é que acontece? Enquanto o processo estava no STJ, a União se habilita enquanto assistente simples. Aí, nesse caso, o STJ decidiu se ele deve devolver os autos ao TJ, que originalmente proferiu a decisão para julgar os embargos de declaração, ou se, uma vez que a União estaria no feito, ele deveria devolver para o TRF. Teríamos uma situação inusitada. O TRF julgaria os EDs diante de um acórdão proferido por um TJ. Enfim, julgado bastante interessante. E o segundo julgado que eu trago é um julgado de turma do STJ. Ele é importante pelo seguinte: no Código passado, havia uma disposição que proibia o segurado instituir como beneficiário do seguro de vida o concubino. E essa disposição não foi repetida no Código Civil 2002. Fica a dúvida, se essa cláusula seria admissível, ou se ela seria inválida perante o novo Código Civil, mesmo sem disposição expressa proibindo. Pessoal, começamos com o primeiro julgamento, mais um caso envolvendo o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, que foi introduzido, como nós sabemos, pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019. Vamos lembrar o que diz e o que se pretendeu com o artigo 316, parágrafo único. Ele estabelece que, em caso de decretação de prisão preventiva, deve o órgão emissor da decisão, a cada 90 dias, inclusive de ofício, revisar a necessidade de manutenção dessa custódia cautelar sob pena de tornar ilegal a prisão. Esses são os termos legais. Por que veio o artigo 316, parágrafo único? Porque no Brasil nós temos uma quantidade grande, essa é a justificativa do legislador, de presos provisórios. Daí a necessidade de que o judiciário faça um reexame da necessidade de manutenção de prisões preventivas, que por vezes acabam se alongando indevidamente, desnecessariamente. Esse é o objetivo da norma. Nós já vimos, inclusive, em edição passada aqui do Infemares em Pauta, que o Supremo, em controle concentrado de constitucionalidade, definiu 3 balizas. A primeira delas, que ele, na verdade, ratifica um entendimento que ele já tinha adotado num caso concreto, mas agora em controle concentrado, o Supremo vai dizer que a inobservância desse dever de revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias não torna automaticamente ilegal a prisão. É necessário que a defesa inste o juiz a que faça efetivamente essa reanálise, essa revisão da necessidade da custódia. Então, esse ponto,
extremamente importante, apesar da letra da lei, o Supremo, na mesma linha, inclusive, do STJ, definiu que o só transcurso de 90 dias sem a revisão judicial da necessidade de manutenção da prisão preventiva não a torna automaticamente ilegal. O segundo ponto, também extremamente importante, dizia respeito a quem está sujeito a esse dever de revisão judicial da necessidade de manutenção da custódia preventiva. O Supremo, superando a jurisprudência do STJ, disse, interpretando em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, com efeito vinculante, que esse artigo 316, parágrafo único, ele não se aplica somente ao órgão emissor, normalmente o juiz de primeira instância, que decretou a prisão preventiva, que era o que entendia o STJ. Ele dizia que não se aplicaria a TJ, as TRFs, nem a STJ, nem a STF em instâncias recursais. Só caberia ao juiz que determinou a custódia preventiva, o que normalmente acontece lá na primeira instância, né? O Supremo disse que esse dever de revisão ele vale não somente para o juiz de primeira instância, mas também vale para os tribunais de segunda instância quando estão numa análise de eventual recurso de apelação da defesa ou da acusação, ou seja, vale o artigo 316, parágrafo único, até o final da instância ordinária. Não é necessária essa revisão depois da chamada instância ordinária, que envolve os recursos em que podem ser reexaminadas as provas. Instância extraordinária, recurso especial e recurso extraordinário, que não admitem, tem uma via bem estreita, não admitem reexame de provas, súmula 7 do STJ, súmula 279 do Supremo, consequentemente, em grau de recurso especial, em grau de recurso extraordinário, a chamada instância extraordinária, não há mais a necessidade de os tribunais superiores reexaminarem essa necessidade de prisão preventiva a cada 90 dias, ou seja, não vai mais se aplicar o artigo 316, parágrafo único. Pode a defesa suscitar uma necessidade de revogação, deve fazê-lo ou por petição nos autos, ou por habeas corpus, ou eventualmente recurso ordinário em habeas corpus, né, que já tinha sido impetrado, mas não vai haver esse dever de ofício por força do artigo 316, parágrafo único. E o terceiro ponto que o Supremo definiu em controle concentrado, e aí era um ponto que não tinha maiores controvérsias, mesmo em casos de competência originária dos tribunais, se aplica o artigo 316, parágrafo único. Então, ele, né, nesse caso, tem ali um dever do relator da ação penal, nesse processo de competência originária, de fazer o reexame. Não vai ser o colegiado que irá fazê-lo, é o relator nos tribunais, né, que tem esse dever de revisão a cada 90 dias. Bom, relembrando as polêmicas, né, em torno do artigo 316, parágrafo único, tivemos pelo STJ a definição de mais uma polêmica. E eu acho que o entendimento aqui ele é muito forte e tende a ser mantido. O STJ analisou se em caso de acusado, investigado, foragido, que teve uma prisão preventiva decretada pelo judiciário, se nessa hipótese também se aplicaria o artigo 316, parágrafo único. Vejam que a norma ela não distingue. Se o réu ela não exige para que incida a norma que o réu estivesse efetivamente preso. Isso é uma questão de interpretação, não há previsão nem que deveria haver a revisão a cada 90 dias, nem que não deveria haver caso o réu se encontrasse foragido. E vejam, né, que o réu foragido, o investigado foragido, ele pode impetrar habeas corpus e pode discutir o decreto de prisão preventiva. Então era uma discussão bem interessante, bem polêmica. O STJ interpretou a norma, né, e na sua teleologia, na sua finalidade, entendeu que ela se volta para quem está efetivamente preso. Ou seja, não se aplica o artigo 316, parágrafo único, em caso de investigado ou réu foragido. Então,
é uma decisão com grande alcance, porque tem muito réu foragido com mandado de prisão preventiva em aberto, e se fosse necessária essa revisão, isso dobraria o trabalho do Poder Judiciário. Inclusive, o STJ disse, olha, o Judiciário, já com todas as deficiências estruturais que são consabidas, né, tem esse dever do 316, parágrafo único, de revisão a cada 90 dias, e se a gente potencializar para necessidade de revisão, mesmo de quem não se encontra preso, isso é desarrazoado, isso acaba potencializando ali a norma demais e fora de um objetivo que se tinha com ela. E aí o STJ vai dizer, o objetivo, isso veio muito claro do legislador, era de diminuir os casos de presos provisórios que estão ocupando espaço nas penitenciárias, e muitas vezes sem necessidade. Essa é a argumentação do legislador para editar o 316, parágrafo único. O STJ, inclusive, interpretando, ele fala uma interpretação teleológica de viés objetivo e subjetivo. O que ele quer dizer com isso? De viés objetivo é a finalidade da norma, é a chamada voluntas legis, que a gente estuda lá no início do curso de Direito, no estudo da introdução ao direito, né? A introdução à ciência do direito, a introdução ao estudo do direito, conforme o nome da cadeira em cada universidade. E lá a gente vê essa discussão clássica entre o voluntas legis e o voluntas legislatórios. Na interpretação, tem que considerar a vontade da lei, o voluntas legis, ou a vontade de quem fez a lei, o legislador, os legisladores, né? No nosso caso, coisa muito difícil de identificar, né? Considerado um cenário aí de tantos parlamentares. Mas vejam que essa discussão sempre existe e o STJ disse, seja interpretando teleologicamente sob um viés objetivo, voluntas legis, vontade da lei, ou mesmo num viés subjetivo, voluntas legislatórias, vontade do legislador, a conclusão a que se chega é a mesma. Não se aplica o artigo 316, parágrafo único do CPP, quando o réu, o investigado, que teve a sua prisão preventiva decretada, se encontra foragido, porque o objetivo é justamente limitar o universo de presos preventivos nas penitenciárias e, com isso, né, fazendo um filtro para retirar de lá os presos provisórios, os presos especificamente aqui de preventiva, né, mas exatamente, que não tem mais necessidade de ficarem presos nessa condição, enquanto não há, claro, o trânsito em julgado. Então, vejam, pessoal, que uma decisão de grande alcance poderia ter uma repercussão extremamente grave, né, para o judiciário, e, consequentemente, eu particularmente penso que o STJ foi pela melhor interpretação em um julgado com fundamentação bastante robusta. Acho difícil de superar, pelo menos um mínimo de bom senso, na minha opinião, e claro, cada um tem a sua. E eu só coloco, pessoal, que o STJ disse, isso não impede do réu, investigado, foragido, impetrar habeas corpus, como sempre se entendeu. Ele pode discutir a prisão preventiva que lhe foi decretada. Muitas vezes ele alega que ele está foragido porque a prisão é injusta. É a argumentação dele, né? Ele está dizendo que não está fugindo propriamente, mas ele não quer passar por uma prisão injusta. Em alguns casos, o judiciário, inclusive, acolhe a argumentação. Mas eu até diria que é em caso excepcional, porque normalmente, se o cara está foragido, o judiciário vê que é alguém que pode estar querendo escapar à aplicação da lei penal, e é uma das hipóteses de decretação da prisão preventiva. Muito legal o julgado, fiquemos atentos, porque o veremos nas vindouras provas e concurso, e também aí, para quem milita na prática, tem, né, um alcance muito grande o julgado. Muito bom, professor Gabriel. Eu tenho pouquíssimo a acrescentar. Eu só bateria mais nesse ponto final que tu falaste, né, que o ministro coloca, o relator, né, que o próprio fato, né, do réu estar foragido, né, isso reforçaria a necessidade de aplicação da lei, né?
assim, independentemente da prisão ser injusta e dele recorrer, né? E só como você falou, né, da voluntas legis, voluntas legislatórias, né, um outro termo também que a gente vê muito, né, nessas cadeiras iniciais de introdução é ocasio legis, né, que são as circunstâncias, né, os motivos, o porquê da lei, né? Geralmente se interpreta, né, ou se afere isso, né, das exposições de motivos, dos debates parlamentares, né? Então, assim, se você faz essa interpretação teleológica, né, ao meu ver, o STJ fez com acerto, né? E o resultado dessa interpretação teleológica, para saber qual era a finalidade, qual era o objetivo da lei, né, redundou numa interpretação restritiva, né? Na verdade, só se aplica para aquele réu cuja prisão preventiva tenha sido decretada e efetivada, né? Você tem que ter realmente um réu preso, né? Não basta só a prisão, né? Você tem que ter não basta só a decretação da prisão, né? Você tem que ter realmente réu preso, né? Se a prisão não tiver sido concluída, né? Concretizada, enfim, o réu tiver foragido, não se aplicaria. Meu ver, é correto. Perfeito, Felipe. E muito bem lembrado, o 316, parágrafo único, ele foi interpretado restritivamente várias vezes, né? Porque ele textualmente dizia que, se não observado o prazo, seria ilegal. Então, já restringiram, dizendo que não era automático. Ele, por outro lado, não restringia instância ordinária ou extraordinária. Já foi restringido só para instância ordinária, né? E agora mais uma restrição, muito bem lembrado. Pessoal, nós temos agora um julgamento bem bacana aqui com o professor Felipe, uma situação bem peculiar e um raciocínio, né, bem interessante, com várias soluções, né, porque acho que é um caso difícil de definir e um julgamento qualificado, né, então um precedente bem interessante, Felipe. Você tinha, né, uma divergência de turmas diferentes, né, sujeitas, acho que a sessões diferentes, e no caso, quem uniformiza isso dentro do próprio STJ é a Corte Especial, né? Então, por que desse caso ser julgado pela Corte Especial? Para o pessoal de casa guardar, né? Até o presente momento, professor Gabriel, não foi disponibilizado o inteiro teor do acórdão. Então, eu não sei bem qual era a situação de fato, né? Mas, pelo que eu entendi, era uma lide envolvendo particulares e envolvia uma grande distribuidora de combustíveis. E se você tinha alguma coisa relacionada com as atividades, né, da continuidade das atividades dessa distribuidora de combustível. E a União Federal pleiteia seu ingresso no feito, alegando que, a depender, né, da conclusão que o processo tivesse, de alguma forma restringisse essas operações, poderia, né, prejudicar a questão do abastecimento, né, de combustíveis, etc. E daí isso justificaria o interesse da União. Antes de mais nada, para o pessoal de casa guardar, é importante saber que o ingresso da União nesse feito foi na qualidade de assistente simples, aquela assistência que está disciplinada no CPC mesmo, no Código do Processo Civil. O que é que ocorreu? Esse ingresso, né, enquanto assistente, se deu perante o próprio STJ. E uma das partes, né, havia interposto, né, o recurso especial junto ao STJ, alegando exatamente um erro improcedendo, né, feito pelo Tribunal de Justiça de segundo grau. E aí se pleiteava a nulidade, né, desse julgamento para que os autos descessem, né, de novo ao Tribunal de segundo grau, para que fossem julgados embargos que foram interpostos e não teriam sido julgados adequadamente. Eis daí o erro improcedendo, né, que geraria a nulidade, né, do julgamento. E o que é que acontece? A União, ela só pleiteou, né? Ela só pediu seu ingresso enquanto assistente simples no próprio STJ. Como nós sabemos, né, o STJ e o STF, como todos os tribunais superiores, né, eles são órgãos federais. E aí não haveria muito problema nisso, porque você não teria propriamente um deslocamento, né, de competência, enfim. O problema é porque, em razão da decisão do STJ, como os embargos de declaração haveriam de ser julgados, né, surgiu a dúvida: eita, quem vai julgar isso? Seria o Tribunal de Justiça mesmo, o órgão estadual, ou seria o TRF, né, um órgão federal, porque a União está presente no feito? A meu ver, o STJ elaborou de forma correta, porque se nós formos ver a literalidade do artigo 109, inciso 1º da Constituição, que regula, né, a competência cível da Justiça Federal, é a regra geral, né? Você tem outros incisos com outras regrinhas, mas a regra geral é essa, né? É uma competência funcional em razão da pessoa, ex racione persone, né? Toda vez que a União Federal, né, autarquias, empresas públicas estiverem como autores, réis, assistentes ou opoentes, automaticamente ocorre o deslocamento da competência para a Justiça Federal. E isso
isso é bem pacífico. Você tem até julgados do Supremo que colocam isso, que uma das funções da Justiça Federal é exatamente aferir, né? Ver se existe ou não esse interesse jurídico, que é pressuposto para essa intervenção, né? Para a habilitação da União como assistente. O STF, inclusive, tem precedentes cabais, né? Para dizer que, uma vez que a União peticiona no feito requerendo seu ingresso, cessa imediatamente a competência da Justiça estadual. Sequer é o juiz estadual que vai dizer se a União tem ou não essa competência. Se isso for controvertido na lide, né, quem vai julgar isso é o próprio juiz federal. Isso é o que consta também de uma súmula do STJ, que é a súmula 150. Ela fala exatamente isso. Deixa-me ver se eu tenho o texto, professor Gabriel. A súmula diz literalmente: compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, de suas autarquias ou empresas públicas. E essa súmula, professor, ela é complementada por outra também do STJ, que é a 224. Nós já conversamos sobre elas, né, em edições anteriores aqui do Infemages, mas a súmula 224 diz o seguinte: excluído do feito o ente federal, cuja presença levar o juiz estadual a declinar da competência, deve o juiz federal restituir os autos e não suscitar conflito. Um detalhe que consta na notícia do informativo é que o STJ, né, como sendo um órgão federal, ele tem competência para admitir o ingresso da União como assistente simples, admitiu. E essa decisão, ela teve ela não foi sujeita a recurso, né? E no caso, houve, né, um trânsito de julgado formal dentro do processo, ela não poderia mais ser impugnada, né? Então, nessa lide, né, ponto incontroverso, a qualidade jurídica, né, de assistente da União. Pois bem, o SJ entendeu que seria a aplicação direta e imediata do dispositivo constitucional, do artigo 109, inciso 1º. Então, por mais que cause estranheza, né, você ter um acórdão inicialmente proferido pelo TJ, quando a União ainda não era assistente, e eventuais embargos de declaração que sejam, né, que hão de ser julgados quando a União já foi admitida como assistente, esses embargos eles serão julgados pelo TRF. Então, você tem uma situação um pouco incomum, né? Que o acórdão originário, né, foi proferido por um TJ, porque você não tinha ainda a União enquanto assistente, e você tem os embargos de declaração, que o registro não foram postos pela União, foram postos pelas partes, né, originárias do feito. Como no instante do julgamento desse AD, né, a União já foi admitida como assistente, então quem julgará esse embargo de declaração é o TRF. Cabe consignar, professor Gabriel, que a notícia, né, a meu ver, era desnecessário, mas o ministro relator até falou de uma outra modalidade de intervenção de terceiros, que é a intervenção anômala, também conhecida como intervenção especial, né, que está na Lei 9469 de 97. Se fosse, o STJ não chegou a falar isso com todas as letras, né? Mas se fosse a intervenção anômala ou a intervenção especial, a meu ver, o entendimento seria diverso. Os autos seriam remetidos para o TJ e não para o TRF. Falando um pouquinho, né, sobre essa intervenção anômala, ou essa intervenção especial da Lei 9469, como foi que ela surgiu, né? No estado de Pernambuco, nós temos em todo o Nordeste, existe a CHESF, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. E durante a época do governo militar, né, foi feita algumas hidrelétricas lá durante São Francisco que não foram pagas. Algumas empresas de engenharia tinham, né, ações de cobrança perante a Justiça Comum de Pernambuco, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, ações bilionárias para a época, quase que trilionárias. E não tinha como a União participar da lide, da discussão, né? E parece-me que o corpo jurídico da CHESF não estava tocando a contento, né, a lide. Então, dizem, né, o que falam, né, as más línguas, a fofoca jurídica, que criaram essa lei exatamente para que a União conseguisse intervir nessas ações e que tivesse essas ações de cobrança julgadas, né, perante a Justiça Federal de Pernambuco. Se é verdade ou não, eu não sei, mas é o que em Pernambuco se fala até hoje. Mas, enfim, abstraindo um pouco, né, esse comentário, o que é que nós temos hoje? O caput tem uma espécie de intervenção anômala, né, pela União Federal, que ela diz que todas as vezes que nós tivermos autarquias e fundações federais, sociedades de economia mista federais, empresas públicas federais, a União sempre poderá intervir
como assistente anômalo, né? Com essa intervenção anômala. Não há que se perquirir de nada. É praticamente um direito subjetivo da União. O parágrafo único, que é o que interessa, né? E é um pouco mais amplo, ele coloca que, para as demais pessoas de direito público, que não a União Federal, é possível que elas intervenham sem sequer demonstrar interesse jurídico. Nesse caso, basta um interesse indireto ou reflexo ou meramente econômico. E nessa lide, né, do que está no parágrafo único, diferentemente do caput, você pode ter, inclusive, particulares na lide. Você sequer precisa ter autarquias públicas, fundações públicas e empresas públicas, né? Não é necessário isso. Você pode ter, inclusive, uma lide entre dois particulares. Um caso que a doutrina dá é quando você tem dois particulares litigando pelo fim de uma pessoa jurídica, de uma empresa que gera muito tributos, que arrecada, né, muitos tributos na região. Então, o município, vendo-se prejudicado, né, se essa pessoa jurídica tiver suas atividades encerradas, pode, nesse caso, alegar que ela tem interesse econômico, né, de que essa empresa continue recolhendo IPTU, continue recolhendo ISS, e ela pode ingressar no feito, né. Aí, qual é a grande observação, professor Gabriel? Esse ingresso, né, por mais que a doutrina coloque que é uma intervenção anômala, né, o ente público, né, ele não adquire a condição de parte. Ele tem uma condição muito restrita, né, ele apenas pode prestar esclarecimentos de fato, de direito, juntar documentos, juntar memoriais. Então, é pacífico isso, que quando, mesmo que seja a União Federal ou outro ente público federal, né, se ele ingressar na lide, não há deslocamento de competência. A meu ver, corretamente, né, porque não poderia uma norma, né, infraconstitucional modificar a razão de competência do artigo 109, inciso 1º da Constituição, porque eu lembro que aqui o interesse ele é meramente econômico, ele não é um interesse jurídico. Então você não tem realmente um assistente simples, você tem esse assistente anômalo, enfim. E pela literalidade da norma, do parágrafo único, o ente público ele só adquire a condição de parte quando ele mesmo recorre de alguma decisão. Então, se ele recorre de alguma decisão, aí sim ele adquire a condição de parte, fica sujeito a coisa julgada, etc. E aí, a meu ver, o STJ tem um precedente, a meu ver, corretamente, que aí sim ele aplica a norma constitucional, e a partir do momento que a União ingressa com recurso, ou se for o caso, né, algum outro ente federal ingressa com recurso, você tem esse deslocamento de competência para a Justiça Federal. Com base no que eu falei, né, retomando agora, né, a União, no caso, ela foi admitida como assistente simples, né, havia interesse jurídico. Se ela tivesse pleiteado seu ingresso como assistente anômalo, né, através dessa intervenção da Lei 9469, como no caso em concreto, quem interpôs os embargos de declaração não foi a União, ela não teria adquirido a condição de parte. Como tal, os autos deveriam ser devolvidos para a Justiça Estadual, porque no caso, quem interpôs esse recurso foram as partes originárias e não a União. É muito detalhe, professor Gabriel, mas o que é importante guardar, né? Se a assistência é simples, você tem incidência imediata do artigo 109 da Constituição Federal, que foi exatamente o caso concreto julgado pelo STJ. E como tal, quem deve julgar esse embargo de declaração, como a habilitação da União enquanto assistente ocorreu no STJ, é o TRF. Independentemente de quem ter proferido o julgado, né, vergastado, o julgado a ser integrado pelos EDs, tenha sido o TJ. Se a assistência fosse a intervenção, mediante a intervenção anômala ou a intervenção especial da Lei 9469, a situação seria diversa, porque não foi a União que interpôs o recurso. Um pouco confuso, mas eu espero que o pessoal do caso tenha compreendido. Não, mas é que o caso ele é bem interessante, né, Felipe? Porque envolve várias situações e tem que distinguir para não haver confusão, né, com o que foi realmente decidido. E já é uma situação bem atípica, né? O acórdão embargado é do TJ. E quem vai analisar os embargos de declaração contra esse acórdão vai ser um TRF. Então, que esse é o resultado do julgamento, né? Isso por si só já mostra o quão a situação ela é complexa, né? E muito bem lembrada essa distinção entre assistência simples e anômala. Na simples, e aí é importante o pessoal notar, que o artigo 109, inciso 1º da Constituição, fala na União, autarquias federais e empresas públicas federais na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Só fala assistentes.
mas é a assistência simples propriamente, né? Que é aquela que demanda um interesse jurídico. Tem que tem que integrar, tem que fazer parte da relação jurídica ali discutida, não basta um interesse meramente econômico para ser assistente simples. Já na assistência anômala ou especial se dispensa isso, porque pode ser um interesse meramente econômico, e quando recorrem é que assumem a condição de parte para fins de deslocamento da competência, né? Conforme tu bem colocaste, Felipe, no artigo 5º, parágrafo único da 9469. Então, precedente bem legal da Corte Especial, difícil de resolver, então também aí com boas chances, né, de cobrança em provas. Pessoal, eu passo agora para um julgamento do STF em repercussão geral envolvendo o direito administrativo, uma situação, um julgamento que interessa a milhares e milhares de servidores públicos do Brasil inteiro. Qual é a questão? Nós, em primeiro lugar, para entendermos bem esse julgado, nós temos que saber a distinção entre efetividade e estabilidade no serviço público, que são coisas completamente diferentes. Efetividade diz respeito a alguém que ocupa um cargo público de provimento efetivo. E para a ocupação de cargo público de provimento efetivo, o que é necessário? Prévia aprovação em concurso público, artigo 37, inciso 2º da Constituição. Essa efetividade, ela é adquirida logo após a posse do servidor num cargo efetivo. Ele já é efetivo naquele cargo. E aí, claro, né, nós não temos efetividade quando se trata de um servidor ocupante de cargo público de provimento em comissão. Ele não é um efetivado, ele é um comissionado, como se fala na prática. Vejam, então, que esse é o conceito de efetividade. Estabilidade é aquele atributo, aquela qualidade, aquela garantia que se tem de ser estável no serviço público após 3 anos de exercício do cargo e, claro, aprovação no estágio probatório, que é esse período de avaliação do servidor. Depois dos 3 anos, o servidor adquire estabilidade. Essa estabilidade só é adquirida por quem passou em concurso público e, portanto, é efetivo e que, depois de 3 anos de exercício do cargo, adquire a estabilidade. O que a estabilidade vai garantir, pessoal? Vai garantir que só se perca o cargo naquelas hipóteses previstas constitucionalmente. Então, só se pode perder o servidor estável, o seu cargo público, se ele tem uma sentença criminal transitada em julgado, que decreta a perda do cargo, se ele perde o cargo por conta de uma pena de demissão a bem do serviço público num processo administrativo disciplinar. Terceira hipótese, avaliação periódica de desempenho, que depende de lei complementar. E a quarta hipótese é para ajuste dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal com gasto com pessoal. Ali tem, depois de algumas medidas que dizem respeito a enxugamento de cargos em comissão, exoneração de não estáveis, ou seja, aqueles que estão em estágio probatório, se pode chegar ao ponto, para ajuste de contas do ente público, de exoneração de servidores estáveis, mas a título excepcional. Então, vejam que são coisas distintas, a efetividade e a estabilidade. É possível, pessoal, que alguém seja efetivo e não estável. É possível que alguém seja efetivo e estável. E é possível, aí eu vou chegar no último ponto, que alguém não seja efetivo e seja estável. Quando que isso acontece, pessoal? Artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988, o ADCT. O artigo 19 do ADCT permitiu a chamada estabilidade especial ou estabilidade extraordinária de quem já estava no serviço público há mais de 5 anos, quando veio a Constituição de 1988. Essa hipótese é bastante excepcional
e ela não pode ser ampliada por leis locais, constituições estaduais, leis orgânicas de municípios, em hipótese alguma, o Supremo sempre declara inconstitucional. Então, quando veio a Constituição lá em 1988, já estava no serviço público há mais de 5 anos e não tinha sido aprovado em concurso público, teve a garantia da estabilidade extraordinariamente concedida pelo artigo 19 da DCT. Então, vejam, é possível que um servidor seja não efetivo e seja estável. Se ele não passou em concurso público, pessoal, ele não é efetivo. Efetividade é atributo exclusivo de quem passou em concurso público. E não de todos, porque tem que ser de cargo público, não pode ser emprego público. O empregado público ele não é efetivo porque ele não ocupa cargo público, ele não é estatutário, ele é seletista. Então vejam, pessoal, que é possível que alguém, isso acho que ajuda a gente a gravar bem a distinção, é possível que alguém seja efetivo e não estável. Recém tomou posse no cargo público, ainda está no estágio probatório, não adquiriu a estabilidade. É possível que alguém seja efetivo e estável, passou em concurso público e depois de 3 anos adquiriu a estabilidade, passando no estágio probatório. Mas é possível que alguém seja não efetivo e seja estável. É a hipótese do artigo 19 da DCT. O que o Supremo definiu agora que a gente entendeu bem esses conceitos? Em repercussão geral, o Supremo disse que não é possível, nos chamados planos de cargos e salários, que nada mais são do que leis que cuidam dos servidores efetivos, não é possível que se coloque junto com os efetivos os estabilizados do artigo 19 do ADCT ou qualquer outro servidor público em outra condição que não seja de efetivo. Então, plano de cargos e salários, quando nós temos lá a regrinha para servidores efetivos, não podemos, e isso nem o legislador pode fazer, incluir também os estabilizados que não são efetivos, porque a ideia do Constituinte é quem já estava há mais de 5 anos no serviço público quando veio a Constituição de 1988, como antes a Constituição de 88 a exigência de concurso público era muito mais flexibilizada, o Constituinte permitiu a estabilidade, a garantia de estabilidade no serviço público. Mas a ideia é, se tu quer as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos dos servidores concursados, efetivos, tem que fazer concurso público. Não é porque tu é estável que tu vai ter direito a receber o mesmo, né, tratamento, os mesmos benefícios que os servidores concursados têm. Então, o Supremo declarou a inconstitucionalidade desses planos de cargos e salários. Isso é muito frequente Brasil afora, tá, pessoal? Que colocaram ao lado dos efetivos servidores estabilizados do artigo 19 da DCT. E mais, há casos, inclusive, era julgado pelo Supremo, em que sequer se tratava de servidores estáveis. Eram servidores seletistas que não tinham passado por concurso público e que a legislação local, nessas bagunças que a gente vê na legislação estatutária local, simplesmente pegou de arrasto, né, de carona, servidores que não eram estáveis e não tinham feito concurso público e estavam recebendo o mesmo tratamento dos concursados, ou seja, dos efetivados. Então, uma decisão do Supremo com grande alcance, muitas leis, à medida que forem sendo impugnadas no judiciário, serão declaradas inconstitucionais e muitos servidores terão prejuízos por conta dessa definição do Supremo em sede de repercussão geral. É bem interessante, professor Gabriel, essa questão dessa diferenciação, dessa nomenclatura, né? Só uma observação, não tem muito a ver com o que foi julgado, a emenda, mas também aborda esse pessoal, que é importante o pessoal de casa guardar esse dispositivo. O artigo 169 da Constituição, que trata, né, dos limites de despesa com o pessoal, ele foi modificado, né, ele tem uma nova redação conferida pela emenda 19 de 98, que foi a reforma administrativa. E o artigo 33 dessa emenda constitucional não está no corpo permanente da Constituição. Esse artigo está só
no próprio corpo da emenda constitucional 19. O artigo 33, ele traz, né, ele faz uma referência, né, que considera esse pessoal que entrou após 5 de outubro de 83, que não estaria abarcado, né, pelo artigo 19 do DCT como não estável. Ele coloca expressamente o artigo 33 dessa emenda constitucional 19. Enfim, é só mais uma nomenclatura para o pessoal de casa guardar. Interessante. Eu tinha aqui, não estava passando o número dos julgados, depois agora no final que trocou, mas está aqui o precedente também para os colegas aí que às vezes quiserem dar uma olhada. Professor Felipe, para finalizar, temos um caso envolvendo o seguro de vida que é campeão, né, de jurisprudência, de discussões, e por isso, né, que a gente vê tantas vezes em prova essa temática, uma situação bem interessante, né? Professor Gabriel, o caso pode parecer banal, né, para o pessoal que lê a notícia, mas eu acho que a notícia não faz jus à importância do tema e não colocou muito bem qual seria a controvérsia, né? O que é que nós tínhamos, né? No Código Civil de 1916, nós tínhamos um dispositivo que não foi repetido no Código de 2002, que colocava expressamente uma vedação, né, na estipulação, o segurado, né, ao fazer o seguro de vida, ele tinha uma limitação de quem ele poderia eleger, de quem ele poderia escolher como beneficiário do seguro de vida. Era o artigo 1474 do Código de 16. Ele colocava: não se pode instituir beneficiário do seguro de vida, né, pessoa que for legalmente inibida de receber a doação do segurado. Essa regra ela não foi repetida, né, no Código Civil de 2002. Colocou-se uma regra a contrário senso, que é mais ou menos a contrário senso, que é o 793 do Código Civil de 2002, onde se admite, né, que você coloque como beneficiário do seguro de vida o companheiro ou a companheira, né, aquele, né, que você tem uma relação de união estável, ainda que você tenha o estado civil de casado, desde que você esteja separado de fato, você pode constituir uma união estável, né? É uma das exceções que consta de forma expressa, né, no artigo 1723. Qual é a problemática, né? A problemática é que, tudo bem, né? Esse artigo 793, depois da Constituição de 88, né, que reconheceu a união estável, e principalmente depois do próprio Código de 2002, é um pouco chover no molhado, né? Porque o que esse artigo 793 está admitindo expressamente é que você coloque como beneficiário o seu companheiro, né? E aqui eu faço a distinção, professor Gabriel, que está no artigo 1727, né? Companheiro, o que eu estou falando aqui é aquela união estável, que autores mais clássicos, né, chamavam de concubinato puro, né? É aquele que realmente tem a proteção estatal. O que realmente a norma do Código passado vedava era realmente o concubinato impuro, né? O concubinato espúrio, né? É aquele que é concomitante a um casamento ou paralelo a outra união estável, né? Só para o pessoal de casa guardar, né? O que o Código passado vedava era realmente essa relação impura, né? Esse concubinato mesmo. Não era o que hoje nós chamamos de companheirismo ou união estável. Pois bem, o Código não repetiu isso. Aí surgiu a dúvida, né? Você tem parte da doutrina que diz que seria possível você colocar a amante, né, o seu amante, como beneficiário do seguro de vida, porque o Código não trouxe essa limitação. Mas qual é o problema, professor Gabriel? O problema é que, quando nós olhamos o artigo 550 do Código atual, do Código Civil 2002, tem lá a hipótese de anulabilidade, né? O artigo 550 é expresso para dizer que uma doação feita, né, pelo cônjuge adúltero a seu cúmplice, ela pode ser anulada pelo cônjuge prejudicado, até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal, ou seja, pela morte, né, pela anulação do casamento, pela separação, pelo divórcio. Então, essa doação para o amante, né, ela é sujeita à anulação. E o artigo 1801 do Código Civil de 2002, ela coloca uma vedação, né, na cessação testamentária, no artigo 1801, inciso 3º, colocando que não podem ser nomeados nem herdeiros, nem legatários no testamento o concubino do testador casado, salvo se, o Código até fala, né, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. A doutrina e a jurisprudência dominante interpreta que houve um erro de redação, porque você não há mais, né, depois da Constituição de 88 e com o Código Civil 2002, você vê essa questão temporal. Você tem até enunciados
das jornadas de direito civil CJF que interpreta, né, que você não precisa de tempo de separação, de fato, para que você possa ter uma união estável constituída. Teve a separação de fato, né, você teve realmente a separação de corpos, é desnecessário você ter qualquer lapso temporal. No outro dia, digamos assim, o casado separado de fato pode, de forma lícita, legítima, instituir a união estável. Enfim, mas vamos ficar com o artigo 1801 do Código, inciso 3º, primeira parte, né? Então, na prática, você ainda tem no testamento e você ainda tem na doação normas que proíbem, né? Normas que vedam que alguém casado faça uma doação ou deixe como beneficiário de uma deixa testamentária, né, o seu amante. Aí surge a dúvida, e aí, em relação ao seguro de vida, né, se aplicaria ainda essa proibição mesmo com o artigo do Código passado não tendo sido repetido? Pois bem, o STJ entendeu que sim, que se aplica a vedação. Razões de ordem moral, né, colocariam, né, essa proibição, mesmo que partisse, né, da parte disponível, né, do morto, né, daquele que faz o seguro de vida e morre, né. O STJ diz que é irrelevante você olhar para ver se foi da legítima, da parte disponível, enfim. Você teria realmente, né, esse princípio, né, de ordem moral que vedaria, né, que alguém casado deixasse algum benefício para o seu amante ou sua amante, né. Uma observação que eu faço, professor Gabriel, que toda a discussão, né, o âmbito pessoal, né, da discussão é em relação ao amante ou à amante, né? Em relação ao filho, né, depois da Constituição de 88 é pacífico, né, que os filhos, havidos ou não no casamento, eles têm o mesmo direito. A súmula 447 do Supremo fala exatamente isso, que todas as discussões, né, sobre a validade de disposição testamentárias é em relação à concubina, e não ao filho, né, do testador com concubina. Só para o pessoal de casa ter isso bem claro, né? E um outro argumento final que eu chamo a atenção, professor Gabriel, é o que está no artigo 166 do Código, o inciso... eu nunca decoro o inciso, mas é o que diz que é nulo, né? Qualquer negócio que tenha por objetivo fraudar a lei imperativa, né? Por mais que a notícia não tenha colocado, você admitir, né, essa proibição em relação ao contrato de seguro é uma forma de você evitar a fraude indireta à lei, né? A chamada fraus legis, né? É um argumento também que quem sustenta que existiria essa vedação, né, em relação a essa disposição de beneficiário de seguro de vida, de você colocar amante, o seu amante, né, costuma invocar isso também. Deixa eu só ver aqui o inciso, professor Gabriel, é o artigo 166, inciso 6º. É nulo o negócio jurídico quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Então, por essa razão de fraus legis, né, seria também um argumento em favor de sustentar, né, que persiste essa vedação, né, mesmo que o dispositivo não tenha sido repetido. A da principiologia do Código viria essa proibição. É interessante, Felipe, primeiro para revisar muitos conceitos, né, e situações ali laterais que envolvem a mesma lógica, né, eu fico pensando, no caso, quem vai pagar é a seguradora, né, então é uma situação, assim, a gente, né, quando pensa no patrimônio propriamente do de cujos, né, a lei ali é bastante clara. Mas nesse caso, seguro de vida, eu acho que é uma questão bem polêmica, né? E que tem um aspecto ético por trás, né? Que o STJ acaba considerando, situação bem interessante, né? E boa aí também para cobrança em prova. Só uma questão que eu esqueci de mencionar, professor Gabriel, como argumento de reforço, né, o próprio Supremo julgou duas teses de repercussão geral. A notícia só fez referência a uma, né, mas o Supremo terminou julgando duas, que é a tese 529 e a tese 526, né. O Supremo reafirmou a jurisprudência dele, né, que sempre foi pacífica, por mais que um ministro ou outro tivesse uma divergência, mas o Supremo jamais admitiu união estável simultânea a casamento ou uniões estáveis concomitantes, né? Ele, por toda a principiologia sistemática, né, das obrigações que regem o casamento, né, o STF diz que você só pode se relacionar ao mesmo tempo com uma única pessoa, independentemente do sexo, né? Eu não estou falando nem o Supremo de relações homo ou heteroafetivas, não é nada disso. Mas você tem um dever de fidelidade com aquela pessoa que você escolheu constituir uma família, né, ao seu lado. E a monogamia, né, é um princípio e uma regra, né, do direito brasileiro. Então, o Supremo rejeitou, né, reafirmou sua jurisprudência para dizer que você não pode ter
união estável concomitante a casamento, isso torna a união concubinária, e tampouco você pode ter uniões estáveis simultâneas, né? Vige a primeira. Muito bem lembrado, e também, né, fazendo gancho com a questão do direito previdenciário para pensão. Também a pensão não pode ser deixada para a concubina, ou seja, para aquela que tinha uma relação, por mais que fosse pública, estável, duradoura, mas se havia já uma prévia união estável ou um casamento vigente, claro que se tem separação de fato, como tu bem pontuou, aí já é união estável, né? Mas se não havia separação de fato, isso acontece demais, tem lá a família, mantém-se, né, o casamento, a união estável, e se tem uma outra família em outro local, por vezes até tendo conhecimento recíproco entre as mulheres ou os homens, né? Então, para fins previdenciários, o Supremo também foi por essa linha, sob um viés mais ético, moral, de que não se admite a pensão para concubina, e é o mesmo raciocínio de fundo aqui, né, Felipe? Caso bem Perfeito. interessante, o STJ se afinando aí com o STF nessas questões civis e previdenciárias, né? Com isso, pessoal, nós concluímos então o nosso Enfermagens em Pauta número 38. Não deixem de dar uma olhada no nosso material escrito para fixar bem as teses de julgamento, os fundamentos principais, e aguardamos vocês no nosso próximo Enfermagens em Pauta. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Saudações, pessoal. Força nos estudos.